Boa noite, pessoal. Eu sou o Edgar, sou integrante do PET Produção da Universidade Federal do Ceará e gostaria de vir aqui resolver com vocês um exercício sobre áreas de superfícies em revolução, certo? Quando a gente trabalha com áreas de superfícies em revolução, a gente vai usar principalmente algumas equações que se utilizam do conceito de integrais, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, certo? A questão que a gente vai resolver fala a seguinte coisa: encontre a área da superfície obtida pela rotação da curva da função y é igual a x ao quadrado sobre 3 mais 1 sobre 4x. Tá? Essa função vai estar limitada dos pontos 1 e 2. Isso significa que o nosso limite inferior, quando a gente vai estar tratando da integral, vai ser 1, nosso limite superior vai ser 2. Tá? Então, essa função ela vai rotacionar em torno do eixo x. Quando a gente trabalha com questões que falam sobre a rotação de superfícies para a gente ter o valor de uma área, certo? A gente vai se utilizar principalmente dessa equação aqui à direita, que está abaixo do texto em verde. Eu gostaria de fazer um comentário dizendo que essa equação ela é bem semelhante à equação para o comprimento de curvas, que também se utiliza do conceito de integral, porque a gente vai praticamente só estar adicionando uma nova dimensão, tá? Para quando a gente está falando apenas do comprimento de curvas. O comprimento de curvas se dá em uma dimensão, o valor da área está em duas dimensões, certo? Quando a gente vai estar calculando essa área, a gente está praticamente dividindo toda a nossa curva em vários troncos diferentes de cones, tá? Essa é uma coisa bem interessante de se saber. Antes de tudo, eu vou botar as informações mais importantes na tela, certo? A nossa função que nós vamos trabalhar e a equação que a gente utiliza assim, principalmente. Antes de tudo, a gente vai ter que identificar qual é que vai ser a nossa função que a gente vai trabalhar em cima dessa equação bem aqui, certo? Nosso f de x não vai ser nada mais, nada menos do que a função que foi dada pela questão. E a gente vai ver que a gente vai ter que, primeiramente, derivar essa função para que a gente possa trabalhar, enfim, com essa equação aqui no final das contas, tá? Então, derivando bem rapidamente, a gente sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. E eu não vou explicar o processo de derivação, certo? Mas a gente sabe que a derivada desse primeiro termo vai ser x ao quadrado. E a derivada do segundo termo vai ser menos 1 sobre 4x ao quadrado, tá? Então, a gente já tem aqui a derivada da nossa função e a gente vai por partes subindo nessa hierarquia aqui, tá? Dentro dessa raiz quadrada. Agora, a gente tem aqui já o valor da derivada da nossa função e a gente agora vai elevar essa nossa função derivada ao quadrado, tá? A gente pode ver que isso aqui se assemelha a um produto notável de grau a menos b ao quadrado e simplesmente a gente divide aqui o elemento a é o x ao quadrado e o elemento b é menos 1 sobre 4x ao quadrado, tá? Desenvolvendo esse produto notável, nós temos o seguinte termo aqui: x ao quadrado elevado ao quadrado menos 2x ao quadrado vezes 1 sobre 4x ao quadrado, porque aqui é o segundo termo e aqui é o primeiro termo, ou seja, a e b, mais o termo de b ao quadrado, certo? Que é bem esse aqui. A gente vê que pode cortar alguns valores aqui, certo? Nominalmente a gente pode cortar 2x ao quadrado com 4x ao quadrado. O x vai embora e a gente permanece com simplesmente menos 1 ao quadrado, tá bom? Então, no final das contas, o valor dessa nossa derivada ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 1 meio mais 1 sobre 4x ao quadrado. Ao quadrado, tá bom. Beleza. Novamente, temos esses valores aqui na nossa cara. O que a gente pode fazer? A gente agora vai voltar para essa nossa equação e a gente vai fazer a soma com esse mais 1 aqui, tá? Então, 1 mais a nossa função ao quadrado não vai ser nada mais nada menos do que essa parte da direita, mais 1. E a gente pode ver que esse mais 1 aqui, menos 1 meio, vai dar exatamente mais 1 meio. Por quê? Se a gente for fazer essa soma, é simplesmente o que dá, certo? Então a gente vê que nada mais nada menos a gente vai ter a troca do sinal desse 1 meio. E o que a gente observa aqui? A gente vai observar que isso aqui vai ser exatamente o oposto da nossa outra derivada ao quadrado, certo? Isso vai ser novamente outro produto notável. Ou seja, esse aqui vai ser o produto notável que vai ser o oposto deste produto notável. Então a gente simplesmente vai ter a mudança do sinal desse nosso produto notável e a gente vai trabalhar em cima disso, certo? Ou seja, 1 mais a nossa derivada ao quadrado vai ser nada mais nada menos do que nossa derivada ao quadrado com o sinal alterado, tá bom? Muito importante a gente saber isso. Novamente temos essa informação importantíssima aqui
bem destacadinha. Agora, para o próximo passo, seria aplicar a nossa raiz quadrada, não é mesmo? E aqui não tem muito segredo. Porque se a gente fizer raiz quadrada de um lado, raiz quadrada por outro lado, porque a gente vai simplesmente estar igualando esses termos, certo? A gente vai ver que aqui você pode simplesmente cancelar esse exponencial aqui, esse valor ao quadrado, com o valor da raiz, certo? Porque quando a gente não tem a raiz com o valor dado aqui, sempre vai ser a raiz ao quadrado. Então simplesmente corta, e o valor da raiz quadrada de 1 mais a nossa derivada ao quadrado vai ser x ao quadrado mais 1 sobre 4x. Muito bem. Agora a gente pode praticamente só desenvolver a nossa equação, certo? Porque a gente tem o valor de f de x dado praticamente e a gente já achou esse valor aqui dessa raiz.